Amém. Glória a Deus. Ele é digno de louvor. Coisa mais linda que acontece na igreja é quando a igreja adora o Senhor e, como resposta dessa adoração, o Espírito começa a movimentar a igreja. E Ele começa a colocar alegria no nosso coração e começa a colocar umas palavras que a gente não entende na nossa mente. E se a gente abre a boca, a gente começa a falar essas palavras em línguas estranhas. Porque Deus é o Senhor da igreja e Ele se agrada do louvor, da adoração da sua igreja. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 35. Aleluia, nós temos um tempo ainda neste culto e cremos que Deus ainda tem uma palavra para os nossos corações. Gênesis capítulo de número 35. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém. Podeis assentar-se? Aleluia. Nós temos aqui nesta oportunidade, queridos irmãos, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, e este homem, ele tem vários exemplos na sua vida. Para nós que estamos hoje, na presente era, no presente século, servindo a Deus, então Jacó, através da sua vida, através da sua maneira de viver, da sua maneira de agir, de como aconteceu todas as coisas na vida dele, nos traz tanto exemplos negativos como exemplos positivos. Jacó quando nasceu, ele foi fruto de um parto em que havia gêmeos no ventre de sua mãe Rebeca. E Jacó foi o segundo que nasceu na hora do parto. O primeiro foi Esaú e depois vem Jacó. E por esse fato de Jacó ser o segundo e Esaú ser o primeiro, ser o primogênito, automaticamente no nascimento passa a Esaú o direito da primogenitura. E o direito da primogenitura é algo que vem já antes da lei, porque aqui no caso é bem claro isso, né? Não existia lei aqui ainda no tempo de Jacó. A lei veio com Moisés, bem mais à frente, mas o direito da primogenitura já era algo que acontecia, que já tinha, e o direito da primogenitura dava direito ao filho mais velho, ao primogênito, receber duas coisas: primeiro, a metade de toda a herança do seu pai, independente de quantos filhos ele viesse a ter. Muitas vezes os grandes patriarcas, os grandes homens ricos da época, no período da sua morte, eles davam a metade da herança para o primogênito, e às vezes tinha um ou dois filhos só, mas às vezes repartiam a herança também com os criados. Então, mas no caso especificamente ficava guardado o direito do primogênito de receber a metade de tudo das bênçãos materiais. Mas mais importante que isso, também dava o direito do primogênito receber as bênçãos espirituais. Então essa não tinha como repartir, era só para o primogênito, e ele recebia todas as bênçãos espirituais, a bênção de ser o chefe, a bênção de ser
o que ia mandar nos próprios irmãos, enfim, todos, e inclusive a bênção diante do Senhor. E isto tudo estava com Esaú. E Jacó foi criado num lar em que ele sabia dessa situação. Mas o que é interessante aqui é que Jacó, mesmo ele não sendo primogênito, mesmo ele não tendo direito destas coisas, mesmo ele sabendo que não teria nunca as bênçãos espirituais, o Jacó almejava por essas coisas. Ele tinha desejo de ter essas coisas de Deus, ele tinha desejo de conhecer a Deus, ele tinha desejo de ter comunhão com Deus, ele tinha desejo de servir melhor a Deus, enfim, de receber de Deus aquilo que por herança estava à disposição do seu irmão. E então o que acontece? Jacó é criado num lar em que tem ele e o Esaú somente, só nasceram os dois, para Isaac e para Rebeca, e no lar deles aconteceu um negócio que nunca, jamais deve acontecer num lar, numa família, num lar em que tem o marido, tem a mulher e tem os filhos. Havia uma divisão muito forte ali dentro daquele lar. O Esaú, a Bíblia diz que ele era um homem de caça, era caçador, um homem que saía para caçar, um homem valente, e Isaac se apega a Esaú. Esaú passa a ser o filho preferido dele, passa a ser o queridinho do papai. E o Jacó, ele fica sendo um homem de tenda, como se costuma dizer, estava sempre perto da mãe, sempre sob os cuidados da mãe, e passa a ser o queridinho da mamãe. Então, o pai gostava do mais velho, e dava toda a atenção para o mais velho, e a mãe gostava do mais novo, e o novo era como se costuma dizer, estava aquele que estava sempre embaixo da saia da mãe. Bom, amados, como eu falei, isso jamais deve acontecer num lar cristão. Eu sei que tem aqui pai de famílias, né? E independente de quantos filhos você tem ou venha a ter, sempre reparta o seu amor de maneira igual com todos, a sua atenção de maneira igual com todos, porque é assim que Deus faz com os seus filhos. Deus não tem o seu preferido, não tem o seu queridinho. Todos nós que aqui estamos, não importa o recurso financeiro que venhamos a ter, se somos altos, se somos baixos, somos gordos, somos magros, todos nós temos a mesma atenção, o mesmo cuidado do nosso Pai Celestial. Aleluia. Mas não era assim com eles. E isso veio a trazer problemas seríssimos, né? Porque conforme foram crescendo, a Bíblia conta que o Esaú chega em um determinado momento, ele vem da caça, vem de caçar, e chega cansado, com fome, não tinha apanhado nada, e o Jacó estava fazendo comida, estava fazendo um prato de lentilhas. E lentilhas, queridos, era a comida mais simples que tinha na época. Era como se fosse assim, a pessoa está em casa fazendo só um pouquinho de feijão para comer, né? E então o Esaú pede que o Jacó dê um pouco de lentilhas para ele, para ele matar a fome, e o Jacó não atende o irmão faminto. Ele diz: eu posso até te dar, mas eu quero que você me dê o direito da primogenitura, passe para mim. Ou seja, ele estava comprando com um prato de lentilhas o direito da primogenitura do irmão. E Esaú loucamente, a Bíblia diz isso loucamente, porque lá em Hebreus, no Novo Testamento, a Bíblia diz assim: ninguém seja profano como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E ele não alcançou arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele pegou aquilo que era de Deus, a bênção do Senhor, e trocou por uma coisa sem importância. Mas fez o negócio com o seu irmão, e então comeu, e o direito da primogenitura passou para Jacó. Mas não era só questão de dizer passei, pronto, é teu. Havia a bênção, e quem dava a bênção era o pai que dava a bênção da primogenitura, era o pai que colocava a mão sobre a cabeça do filho, orava e transmitia, então, essas bênçãos não tão somente materiais, não somente, como também espirituais. E então, por mais que Jacó, por essa troca, ficou com o direito, mas ele sabia que ia chegar um momento em que Isaac não ia concordar com isso, e ele não ia receber a bênção. Então o que acontece? A Bíblia diz que Isaac chama o Esaú e diz assim: olha, eu estou cego,
estou morrendo, já estou no fim da minha vida, e daqui a pouco eu vou morrer. Então faz o seguinte, você vai no campo, faz uma caçada daqueles animais gostosos que você caça, faz um prato para mim, saboroso, um guisado, e eu vou comer, e depois de comer eu vou te abençoar. E Esaú sai para caçar. Mas, como eu falei, era um lar dividido. A Rebeca, ela preocupada mais com o bem-estar do filho do que em enganar o seu marido, ela escuta essa conversa que estava acontecendo ali, e quando Esaú sai, ela chama o Jacó e diz, olha, vai acontecer assim, assim, mas faz o seguinte, você vai lá no campo, pega dois cabritos, e traz para mim, eu vou fazer um guisado e você vai levar para o teu pai, ele não enxerga mesmo, e ele vai comer e vai te abençoar com a bênção da primogenitura. E Jacó faz assim, e na hora que fica pronto o guisado que ela manda levar para o Isaac, o Jacó diz, mas não vai dar certo esse negócio, porque o meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Ela falou, não tem problema, ela pega o próprio pelo do animal, do cabrito, e reveste os braços, reveste o pescoço de Jacó com aquilo, e disse, pronto, agora vai que ele, quando ele passar a mão para ver se é mesmo Esaú, ele vai ver isso e vai ser enganado pensando que é o Esaú. E Jacó assim faz, queridos, obedecendo a sua mãe, nesta empreitada louca dos dois aqui. E quando ele chega e chama, Isaac diz, quem é? Ele falou, Esaú, teu filho, meu pai. Ele falou, então já chega-te perto de mim, meu filho. E quando o filho chegou, ele passou a mão, e estava lá o pelo do carneiro, ele passou a mão nos braços, estava, e Isaac falou assim, a voz é de Jacó, mas o pelo, a parte do corpo que eu toquei, é de Esaú. Então, Jacó foi enganado, mas antes de comer ainda ele falou assim, és tu mesmo, meu filho Esaú? O Jacó disse, sim, meu pai, eu sou teu filho Esaú. Bom, amados, o Isaac come aquele guisado e após ele dá a bênção da primogenitura para Jacó. Faz a oração e transmite para Jacó os direitos da primogenitura, todas as bênçãos, e Isaac se retira dali da presença. Em seguida chega Jacó do campo com o animal caçado, prepara ele mesmo o guisado e leva para o pai, chega no quarto, chama o pai e diz, quem é? Seu Esaú, teu filho, vim trazer o guisado aqui. Aí o Isaac diz, mas como, se eu acabei de abençoar? Aí descobrem os dois ali, que foi Jacó que recebeu a bênção, enganando a Isaac. E então Esaú chora diante do pai e diz, não tem nenhuma bênção mais para mim, meu pai. Ele disse, meu filho, eu já abençoei teu irmão, as bênçãos já foram dadas, eu não posso fazer mais nada. A Bíblia conta para nós, queridos, que apesar da divisão que havia entre os dois irmãos, agora passa a haver um ódio mortal, profundo, do Esaú por Jacó. E ele diz assim, quando meu pai morrer e passar os dias do seu luto, então eu vou matar Jacó. A Rebeca ouve isso, talvez chegou numa conversa, de alguma criada para ela essa conversa, e ela disse, eu preciso livrar o meu filhinho queridinho, né? Preciso dar um jeito, porque o mal já estava feito. Então o que ela faz? Ela vai de novo a Isaac, com dissimulação, e diz, olha, eu estou preocupado porque o nosso filho está na idade de casar, e eu não queria que ele casasse com as pessoas dessa terra aqui, porque são estranhos, mas o meu irmão, o Labão, ele tem a família dele lá nas montanhas, e queria que o meu filho fosse enviado por você, Isaac, para que ele arrumasse uma esposa para ele lá. Então, Isaac, atendendo isso, encaminha Jacó para lá. Jacó sai de casa, queridos, e a Rebeca é muito interessante porque ela diz assim, você vai ficar poucos dias lá, depois você vai voltar, porque ela não queria ficar longe do filhinho, né? Então Jacó sai de casa, depois de ter enganado seu pai, depois de ter o ódio do seu irmão, e sai dessa maneira de casa, desta maneira, e começa a caminhar para ir ao encontro dos seus parentes. E a Bíblia diz que ele chega então num lugar chamado
Betel, e como já estava tarde da noite, ele coloca uma pedra por cabeceira para dormir, passar a noite ali, para o dia seguinte continuar a viagem. E quando ele estava dormindo, ele tem um sonho, e no sonho ele vê uma escada que ia dali, de onde ele estava, até o céu, e havia anjos descendo e subindo naquela escada, descendo e subindo. Então Jacó levanta mais os seus olhos e olha lá em cima, na escada, e lá ele vê Deus assentado no trono. E Deus olha para ele e diz: Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Levanta-te desse lugar e vai à terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Aí você pode dizer assim: mas espera aí, isso está certo? Um homem que enganou seu pai com a sua mãe, enganou seu irmão, fez tudo aquele monte de trapaça ali, e Deus está dizendo que vai abençoar ele? Sabe o que é isso, queridos? É a graça maravilhosa do nosso Deus, é a misericórdia do nosso Deus, é o Deus que não olha para as nossas falhas, para nossas misérias, e mesmo na hora da nossa fraqueza, na hora que nós caímos, na hora que nós erramos, Ele vem com a sua graça, nos alcança, fala conosco, nos perdoa, nos restaura e nos traz e nos põe aqui nessa noite como nós estamos aqui. Eu sei que eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quem daqui, que está aqui nessa noite, mesmo depois de ter conhecido o Senhor, nunca pecou? Quem? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca falhou em alguma coisa que fez? Mas no entanto você está aqui, a graça de Deus te alcançou. E a graça de Deus vai ao encontro de Jacó e faz essa promessa. Então o que Jacó faz? Jacó acorda do sonho e diz: que lugar terrível é este? Esse aqui é a casa de Deus, e não sabia, porque Betel quer dizer casa de Deus, nome do lugar. E então o que ele faz? Ele levanta um altar e vota um voto ali, faz um voto. Nos dias atuais já não se fala muito em voto, né? Se fala em propósito. Eu vou fazer um propósito com Deus, né? Praticamente a mesma coisa. E ele faz o voto, e no voto ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu vou fazer, e me der pão para comer e roupa para me vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que Ele me der, certamente eu darei o dízimo. Ora, amados, com este voto aqui fica claro para nós, com um exemplo, que Jacó realmente era uma pessoa muito egoísta, pensava muito em si. Você vê que no voto, ele só fala dele para Deus: se Deus for comigo, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus me der aquele outro, se Deus me der isso, então vai ser meu Deus. Ou seja, ele está como se ele estivesse dizendo assim: se Deus não fizer isso, não vai ser meu Deus. Quanta gente que vem a ver na casa do Senhor para buscar a bênção, e se não recebe a bênção, não quer mais saber de servir o Senhor. Por quê? Porque está pensando só em si, só no seu bem-estar, só no seu conforto, não pensa nos irmãos. Jacó nunca pensou no Esaú, não pensou no pai que enganou, mas estava pensando em si. Tinha desejos de Deus, das coisas de Deus, queria as coisas de Deus, mas vivia uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, buscando e pensando só em si mesmo. Muito diferente, né? A oração dele, esse voto dele, da oração de Abacuque, que dizia assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor nosso Deus. Deus é minha força e fará meus passos como das servas. Não importa as circunstâncias, como nós cantamos no hino, o que importa é servir ao Senhor, independente do que Ele está nos dando hoje. Só pelo que Ele já nos deu no passado, queridos, já é mais do que suficiente para nós servir a Ele. Muito mais do que suficiente. Aleluia. Mas ele faz esse voto e vai. Desta maneira ele vai e chega na casa de Labão. E aí, ele com Labão, eles formam uma dupla muito interessante. A gente costuma dizer, às vezes, brincando assim, é se ajuntar o chinelo velho com o pé doente, né? O enganador com o mentiroso, né? Porque a pessoa que é enganadora, a pessoa que mente, ele vai sempre achar um que vai enganar ele, que vai mentir para ele, que vai... Sempre tem um maior, não é assim? Então se ajuntou a fome com a vontade de comer, o Jacó com o Labão. E aí então, depois de estar um mês ali, o Labão chama ele e diz: eu sei que você é meu sobrinho, mas determina um salário aí, eu não quero que você trabalhe de graça para mim.
Então Jacó faz uma proposta, né, para Labão, diz assim, olha, eu não quero dinheiro, mas eu vou te servir 7 anos pela tua filha, como é que é o nome da... Raquel, pela Raquel, a tua filha Raquel. Depois de 7 anos, você me dá a Raquel como esposa. Aí o Labão disse, bom, tem que dar ela para alguém mesmo, então que seja para você, tá bom. E ele trabalhou 7 anos pela Raquel, e a Bíblia fala que esses 7 anos não foram para ele pesados e nem demorou tanto para passar, pelo muito que ele a amava. Chega no dia de cumprir aquele acordo com o seu sogro, então acontece o banquete, acontece a festa de casamento, mas o Labão engana o Jacó. A Bíblia diz que o que o homem semear, isso ele colherá. Ele enganou o pai, agora vai encontrar alguém que vai enganar ele. O Labão chega e em vez de entregar a Raquel, entrega a Leia, que é a outra filha dele. E ele só percebe esse erro pela manhã, quando amanhece o dia, quando clareia o dia. Então vai ao encontro de Labão e diz, por que você me enganou? Eu trabalhei pela outra filha. Aí Labão diz, olha, não se costuma aqui na nossa terra dar a filha mais nova primeiro, sem dar mais velha. Então faz assim, ó, trabalha mais 7 anos e eu te dou a Raquel também. Conclusão, queridos, trabalhou 14 anos pela Raquel. Por isso muita gente diz que na Bíblia, pela Bíblia, uma esposa custa 14 anos de trabalho, tem muito valor. 14 anos. Ainda que tem esposa que às vezes não vale tudo isso, né? Mas enfim. E trabalhou 14 anos então pela a sua esposa Raquel, e aí então teve a Raquel. Mas a vida de engano dele com Labão continuou, e continuou, né? Até que chega com 20 anos, a história é muito longa, eu não vou contar aqui, ele pega e sai da casa do pai, e sai da casa da família do Labão, para voltar à terra, porque Deus disse, vai à terra dos teus pais, e eu serei contigo. Então ele retorna, só que tinha um detalhe, tinha um irmão que estava esperando para matar ele quando ele chegasse. E Jacó sabia disso, porque ele não esquecia disso. Mas ele volta. E quando ele chega perto da terra onde que morava Labão, ele manda alguns dos criados dele e diz, ó, vai lá na frente e conta para Labão que eu estou chegando de volta. Aí os criados vão, quando voltam, vem com a notícia dizendo assim, olha, ele está vindo aí, mas ele arrumou um exército de 400 homens e está vindo para te matar. 400 homens. Então o que acontece com Jacó? A Bíblia diz que ele distribui tudo que ele tinha, o rebanho, os criados, os filhos, tudo, em 3 grupos, aliás, em 2 grupos, reparte em 2 grupos, e põe um grupo à direita, outro grupo à esquerda, e daí ele faz o seguinte, ele diz, bom, já que ele está vindo para me matar, eu vou fazer um negocinho com ele, porque o Jacó era assim, sempre tinha um negócio para fazer, né? E daí ele separa 3 bandos de animais, camelos, ovelhas, vacas, criados, e manda, mas prepara 3 grupos diferentes, ó, vai para o primeiro grupo, quando chegar, encontrar ele, diz que esse presente eu estou mandando para ele. Se não der certo, quando chegar o segundo grupo, ele vai aceitar. Se não aceitar, o terceiro grupo que chegar com o presente, daí ele vai concordar e vai aceitar. Então esses 3 grupos vão, mas Jacó não tem paz, queridos, não tem paz. Então ele pega as mulheres e os filhos e passa o val de Jaboque, mas ele fica para trás naquela noite sozinho e começou a orar e chorar diante do Senhor, pedindo perdão. Então a Bíblia diz que durante a madrugada apareceu um anjo e lutou com Jacó. E essa luta durou praticamente a noite inteira, e quando estava amanhecendo o dia, com certeza os dois estavam agarrados ali lutando, o anjo falou para ele, deixa-me ir porque já a alva vem. E ele diz, eu não te deixarei se tu não me abençoares. E então o anjo pergunta, então diz qual é o teu nome, confessa o que tu é. Ele disse, meu nome é Jacó. Então ele está dizendo assim, quando ele diz meu nome é Jacó, ele está dizendo assim, ó, eu sou enganador, eu sou suplantador, porque Jacó quer dizer isto. Ele está confessando o que é. E então o anjo, a Bíblia diz que toca a juntura da coxa de Jacó, marca ali a juntura da coxa, toca,
E Jacó começa a mancar, daquele instante para o resto da vida ele andou arrastando o pé, e o anjo falou, daqui para frente teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Em outras palavras, querido, Deus trouxe Jacó ali para ter um encontro com ele, para realmente mudar a vida deste homem cheio de inconstâncias, cheio de falhas, cheio de fraquezas. Eu não sei onde é que foi o teu val de Jaboque, aonde um dia Deus te encontrou, aonde um dia Deus lutou com você, mas eu sei que teve um dia na tua vida em que você foi transformado pelo Senhor. E se o teu nome antes era mentiroso, era enganador, era beberrão, era ladrão, qualquer coisa semelhante, daquele instante para frente teu nome passou a ser chamado de filho de Deus, de servo do Senhor. Deus mudou e Deus muda e continua mudando a nossa vida. Aleluia. Então Jacó sai dali, queridos, e vai ao encontro do seu irmão, e o irmão vem com 400 de lá. E com certeza eu penso, a Bíblia não conta tudo, mas eu penso, que o Esaú esperava encontrar também um exército com Jacó para que acontecesse a peleja. Mas Esaú levanta os olhos e vê chegando dois grupos separados de mulheres, velhos, camelos, cabritos, enfim, animais, num lado, no outro, e ele olha no meio e lá vem vindo um homem alquebrado, um homem cansado, 20 anos praticamente escravo do sogro, e agora ele vem mal e mal andando, arrastando o pé porque foi tocado pelo anjo. E quando ele olha e vê que Esaú está à sua frente, a Bíblia diz que ele se joga no chão, levanta com dificuldade, anda mais um pouco, se joga no chão, levanta com dificuldade e faz isso 7 vezes, indo ao encontro do seu irmão. Aleluia. Se a igreja soubesse o valor da humilhação, queridos, muito mais nós receberíamos do Senhor. Muito mais nós receberíamos. Com certeza nós nadaríamos nas bênçãos de Deus. Quando Esaú vê aquilo, queridos, vê o irmão velho já, porque ele conheceu o novo, vê cansado, vê arrastando-se em pé, vê se jogando no pó do deserto diante dele, o Espírito Santo move o coração de Esaú e ele começa a chorar e se lança, abraça seu irmão, se agarra no pescoço dele e começa a chorar, e há um perdão genuíno ali, porque agora não existe mais diante dele um mentiroso, um enganador, existe um servo de Deus, o irmão dele pedindo perdão para ele, se humilhando diante dele. Então acontece a reconciliação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então conversam ali. Ele pergunta: o que é esses animais que você mandou ao meu encontro? Ah, são presente para ti, meu irmão. Eu tenho demais, fica para ti, eu não quero essas coisas, né? Porque presente, querido, não compra perdão. Se você quer, tem algum problema, algum perdão a ser perdoado diante de Deus, não adianta você querer dar presente para Deus, você tem que se humilhar diante do Senhor. É isto que traz, é confessar e perdoar, é isso que traz perdão do pecado. A distância, o tempo, 20 anos, 30, 40, não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. E então, eles têm aquele momento ali, andam, cada um para um lado. O Esaú queria que ele fosse junto, ele disse: não posso ir junto com você, você anda rápido, eu estou com animais, com mulheres, com crianças aqui, eu vou no passo do gado, conforme o gado andar eu vou indo, mas vai em paz, meu irmão. E então ele vai, e quando ele está caminhando, ele chega novamente em Betel, e Deus fala para ele: eu sou, capítulo 31, vou até ler aqui, capítulo 31, versículo 13 de Gênesis, que Deus fala assim: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido a coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Jacó, eu sou o Deus de Betel, aonde você levantou uma coluna e onde você votou o teu voto. 20 anos, amados, 20 anos. 20 anos que o Jacó fez um propósito com Deus,
e estava vivo diante do Senhor. Você votou uma coluna, levantou uma coluna aqui, você lembra? Mas aqui você votou um voto para mim também. Eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus que apareceu para ti aquele dia aqui. E então, Deus fala para Jacó isso que nós lemos esta noite. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Depois que há o concerto deste homem com Deus, depois que há tudo isto, Deus manda ele se levantar, subir, habitar e construir um altar em Betel. Como eu já falei, Betel quer dizer casa de Deus. Depois que nós temos o encontro com o Senhor, amados, depois que nós temos o encontro com Jesus, geralmente é esta a ordem que Deus dá também a cada um de nós. Agora se levanta de onde você estava caído, sobe até a igreja, vai à casa de Deus, a Betel, a casa de Deus, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, ao Deus que te buscou lá da lama. Queridos, muita gente se levanta, muita gente sobe à casa de Deus e vem à casa de Deus, mas não é todos que habitam aqui. Muitas vezes vem aqui para passar 2 horas de tempo de um culto, muitas vezes vem aqui, como eu disse, para receber uma bênção para si, muitas vezes vem aqui porque não tem onde ir, para se distrair, para cumprir minha obrigação religiosa. Vem à casa de Deus, sobe até a casa de Deus, mas não habita ali. O seu coração não está pegado à casa de Deus. Ele não ama a casa de Deus como deveria amar. O Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só quando falaram ele já se alegrou. Então, Deus fala que nós temos que levantar, subir e habitar aqui. O habitar aqui não quer dizer que você vai trazer os teus móveis da tua casa agora, daqui a pouco, e colocar aqui no porão e começar a morar aqui, ou aqui em cima. O habitar não é isso. O habitar é você ter o teu coração aqui. Você está lá fora, hoje é terça-feira, hoje é dia de ir no culto, hoje é quinta, é dia na casa do Senhor, hoje é domingo, não posso, tenho que estar lá. Eu tenho que estar na casa do Senhor. Você está muitas vezes longe daqui, mas o teu pensamento aqui dentro. Como eu falei nesse dia atrás aqui, quando nós fomos para Portugal, nós ficamos 7 meses sem ir na igreja, porque não havia igreja perto, a gente não conseguia achar igreja. Portugal é muito difícil nesse sentido, e então ficamos 7 meses longe da igreja. Só quando a gente está sem ir no culto, sem estar podendo estar presente, é que a gente vê o valor de estar aqui na casa do Senhor. Você pode ler a Bíblia quanto quiser na tua casa. Você pode cantar hinos que você quiser na tua casa. Você pode escutar quantos hinos você quiser escutar. Mas se você não estiver comungando aqui com os irmãos, não estiver aqui na casa do Senhor, não escutar alguém cantando no teu lado, não escutar alguém falando língua estranha no teu lado, não levantar os teus olhos e ver o povo com as mãos levantadas adorando o Senhor, isso tudo enche a nossa alma, nos enche de alegria e nos faz querer estar aqui. Louvado seja Deus. Nós temos o privilégio de estar num país que ainda é livre, para nós irmos na casa de Deus a hora que nós quiser, no momento que nós quiser. Nós temos liberdade, as portas estão abertas aí, mas tem muitos lugares, amados, que não é assim. Então que você possa habitar na casa do Senhor, que você possa amar este lugar. Mas a última palavra de Deus é assim: e constrói um altar. Não adianta você estar aqui todo culto, se você não tiver aqui o teu altar na casa do Senhor. Nesta noite, muita gente já, no seu altar construído na casa do Senhor, levantou as mãos e adorou a Deus. Muita gente já glorificou o Senhor. Muita gente já esteve aqui em comunhão com o Senhor, e não só em comunhão com o Senhor, mas em comunhão uns com os outros. Talvez esteja faltando para você construir um altar na casa do Senhor. Você já teve um encontro com Deus, você já se levantou, você já subiu, já veio à casa do Senhor, você já habita até aqui, você não perde culto, você está aqui sempre, você gosta de estar aqui, mas por uma simples curiosidade muitas vezes, e não para estar aqui no altar construído por você, para estar na presença de Deus, adorando a Deus, glorificando o Senhor.
quando a gente está nesse espírito, queridos, na casa de Deus, então não tem culto ruim, não tem pregador ruim, não tem cantor ruim, todo culto é uma bênção, todo culto, por mais que a gente venha triste, quando acaba a gente sai pela porta fora glorificando ao Senhor, alimentado pela palavra, contente, feliz, servindo a Deus, renovado nas suas forças e com desejo de retornar e receber outros e outros cultos, para fazer outros cultos dessa maneira ao Senhor nosso Deus. É 9h15, não dá para ir mais à frente, está acabando, convido a igreja a ficar em pé. Nós estaremos orando neste momento. Eu não sei qual é a tua situação nesta noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você ainda não habita aqui na casa do Senhor. Se você vem só lá de vez em quando, mas quando você sai daqui, você esquece totalmente da igreja. Não lembra mais, só vai lembrar quando hoje é dia de culto, então vou. Aí vai. Eu não sei se você ainda não habita aqui na casa do Senhor. E eu também não sei se você, mesmo habitando aqui, tem o teu altar aqui no Senhor, o altar da oração, o altar da adoração, o altar da comunhão, não só com Deus, mas com todos os irmãos. Eu não sei qual é a tua situação, mas talvez essa noite seja uma noite de alguém construir um altar aqui na casa do Senhor. E nós queremos orar para encerrar este culto. Eu não sei se essa palavra falou com todo mundo, ou se falou com uma pessoa somente. Muitas vezes Deus reúne 200, e pela palavra Ele quer falar especificamente com uma pessoa. Não que Ele não fale pela palavra, e essa palavra não atinge os demais, mas aquela pessoa é a mais necessitada e Deus quer falar com aquela pessoa. Talvez seja o caso essa noite, Deus falou só com um, através desta palavra. Mas se você quiser vir aqui à frente orar, nós vamos orar, a igreja vai orar junto por você. E você queira vir dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença agora, e eu quero construir um altar essa noite aqui. Quero construir o meu altar de adoração, meu altar para servir a Deus melhor, meu altar para glorificar o Senhor. Eu quero estar habitando aqui, mas não somente habitando. Quero estar com o meu altar na tua casa, Senhor. Se você quiser vir, venha à frente, nós vamos orar. E em seguida já estaremos encerrando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o problema são os deuses estranhos, né? Deuses estranhos que estão no meio de nós, que nos impede de tomar essas atitudes mais sérias com o Senhor. Mas Deus falou, aliás, Jacó falou para o povo: tirem os deuses estranhos, purifiquem, mudem os vestidos e vamos para a casa do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Alguém precisa de oração? Se você quiser, inclina a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, temos falado a Tua palavra, esta palavra que é tão linda, tão maravilhosa, o exemplo deste homem, Senhor, este homem que era enganador, mas que depois do encontro contigo, se tornou um príncipe de Deus. Antes era Jacó, mas depois passou a ser Israel. Antes era um mentiroso, antes era um enganador, mas depois disso era um servo do Deus Altíssimo. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Pai, olha para cada um de nós que aqui estamos, Senhor, que possamos olhar para o exemplo deste homem, que possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, essas verdades tão lindas e tão maravilhosas, que possamos, Senhor, não somente vir à Tua casa, não somente estar aqui, habitando aqui, mas sinceramente, Senhor, de todo o nosso coração, estar prestando um culto no nosso altar construído contigo, o lugar em que temos comunhão, o lugar que sacrificamos, Senhor, a nossa oração a Ti, a nossa vida a Ti, o lugar em que depositamos a Ti, Senhor, os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas necessidades, o lugar em que reconhecendo, Senhor, que mesmo que nós não receba nada de Ti, Tu já deu tudo para nós, Tu já nos deu a salvação, já nos deu a vida eterna, e Tu tens ainda um céu de glória preparado para cada um de nós. Pai, eu Te peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui esta noite. Abençoa o Teu povo, Senhor,
que haja este sentimento, que possamos vir, Senhor, para te adorar, possamos vir para buscar a Ti, Senhor, para prestar realmente um culto a Ti, um culto que suba a Tua presença como incenso suave e da qual Tu possa te alegrar, Senhor. Pai, nós te louvamos por cada um que está aqui e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada criança, cada jovem, cada adulto. Em nome de Jesus te oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Inclina sua mão, levanta sua mão. Que o grande amor do nosso Deus e Pai Celestial, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito seja com o povo de Deus, hoje e sempre, juntos nós dizemos amém. Deus abençoe.